Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir uma aplicação muito bacana da técnica de gradiente descendente que nós aprendemos nos vídeos passados. Hoje nós vamos utilizá-la para fazer a suavização dos caminhos calculados por meio aí das técnicas de planejamento de caminhos que nós temos aprendido. Vamos ver como isso funciona? Muito bem, pessoal. Dependendo da técnica que nós utilizamos, o caminho calculado para o nosso robô pode ser um pouco inóspito para o robô, pode acabar contendo muitas curvas próximas de 90 graus ou até com um ângulo maior do que 90 graus, né? Curvas fechadas, não é? E essas curvas, na verdade, são complicadas para o robô fazer, um robô real, porque elas costumam deteriorar e muito a posição conhecida do robô, dificultando aí a localização do mesmo, tudo bem? Então, seria interessante, antes de passar o caminho calculado para o robô, fazer uma suavização do mesmo, fazer com que aquelas curvas muito íngremes deixem de ser tão fechadas assim e que ainda assim o caminho permaneça parecido com o original, tudo bem? E colocando então as coisas desta maneira, só resta uma coisa a ser feita: otimização, tudo bem? Bom, então, sem surpresas para você, se nós estamos falando de otimização e nós vamos utilizar o gradiente descendente para buscar uma solução para a gente, o que nós temos que fazer é colocar, então, uma ou mais funções objetivos que nós queiramos que sejam cumpridas, tudo bem? E não tem segredo aqui. Nós aqui vamos utilizar duas funções objetivos para serem otimizadas ao mesmo tempo. Sabe por que duas? Justamente por causa da forma como nós descrevemos o que nós queríamos que acontecesse. Nós queríamos, que o caminho ficasse suavizado, porém, que ele ainda assim permanecesse parecido, fiel ao original. Tudo bem? Então nós queremos duas coisas ao mesmo tempo. Logo, nós teremos duas funções objetivos. Uma que mantém o caminho parecido com o original e uma que suaviza aí, as várias curvas do caminho. Tudo bem? Então, nós temos aí um caminho bidimensional, no caso aí do exemplo, tem os seus x's e y's, tá certo? De cada um dos pontos do caminho, que nós queremos então suavizar. Vamos pensar nas duas funções objetivos. A primeira delas é que nós queremos que o caminho suavizado ainda permaneça parecido com o original. Então vamos pensar nessa função objetivo. E a função objetivo será a função objetivo de erro. Nós teremos então o caminho original, x, e o caminho suavizado, y. Tudo bem? E o que nós vamos fazer é que, se nós queremos que y permaneça parecido com x, nós vamos utilizar aquela função clássica de gradiente descendente e também de mínimos quadrados que nós já viemos utilizando. X menos y ao quadrado, é a nossa função objetivo. Tudo bem? Muito bem. A segunda função objetivo tem, então, por objetivo, neste caso, suavizar as curvas. Como é que nós vamos fazer isso, afinal de contas? Bom, você pode pensar na sua própria estratégia. A que eu vou apresentar aqui é uma estratégia clássica, tudo bem? E a estratégia é aqui, nós vamos sempre considerar então 3 pontos, tudo bem? 2 na extremidade e 1 no meio. E o que acontece é que, como nós fazemos para otimizar esse caminho no sentido de suavizá-lo? Bom, o que vai acontecer é que o ponto do meio ele vai ter que se mover com relação aos 2 da extremidade, não é verdade? E para que, então, a curva que existe entre esses 3 pontos seja suavizada, uma boa estratégia é fazer com que as distâncias dos 2 pontos das extremidades até o ponto central convirjam para serem a mesma, tudo bem? Porque elas podem ser diferentes dependendo de onde o ponto central estiver, concorda? Então, que elas convirjam para ser parecidas umas com as outras, ou seja, que o ponto central se movimente de maneira que as duas distâncias fiquem parecidas,
e que converjam para menor possível. Ou seja, se o ponto central for se movimentando de maneira a tornar as duas distâncias iguais e menores possíveis, nós convergiremos para uma linha reta. Tudo bem? E a equação para fazer isso é essa daí que está aparecendo para você. Pensa um pouquinho sobre ela que você vai descobrir que é isso que ela faz. E bom, acabou o segredo então. Agora que nós temos a função objetivo, e lembra, quem faz a função objetivo é você, não é? O resto é por conta do gradiente descendente. E o nome diz, né? Gradiente descendente, nós precisamos do gradiente. Então, calculando o gradiente dessas duas funções objetivo, tudo bem? Nós temos então eles aparecendo aí, e o que vai acontecer é que nós vamos aplicar o gradiente descendente para cada uma dessas duas funções. Então, nós vamos ter duas parcelas de gradiente descendente. Então, para isso, nós vamos ter, então, como taxa de aprendizado, uma diferente para uma função objetivo e uma outra, não é, para outra função objetivo. A primeira função objetivo eu vou usar alfa como sendo a minha taxa de aprendizado. E para a segunda, vou usar beta como sendo a minha taxa de aprendizado. E como você já percebeu, a relação entre alfa e beta vai mostrar justamente para onde o nosso algoritmo vai convergir. Por exemplo, se alfa for maior que beta, ele vai se concentrar mais em manter o caminho parecido com o original do que em suavizar. Se beta for maior que alfa, ele vai querer suavizar mais que manter o algoritmo parecido com o original. Tudo bem? Então é uma questão de fazer o balanceamento entre alfa e beta para chegar num resultado aí que nós queiramos. Tudo bem? Mas bom mesmo é colocar na prática, não é verdade? Então, a partir de agora, nós vamos colocar o algoritmo de suavização na prática para você ver. Bora programar! Então, aqui eu vou apresentar um caminho para você, composto por pontos x e y. Vou colocar os dois aqui dentro dessa variável x, tudo bem? E o nosso caminho suavizado, o y, né, ele inicia igual ao x aqui nesse caso. Depois a gente muda para a gente ver os efeitos, tudo bem? Então, olha só. Nós temos então aqui as nossas taxas de aprendizado, alfa e beta, para as duas funções objetivos, tudo bem? Nós temos aqui o nosso loop de otimização, tudo bem? Então, enquanto os gradientes das duas funções não chegarem onde nós queremos que cheguem, tudo bem? Nós não paramos de fazer o quê? Nós não paramos de fazer a otimização. Para a função objetivo 1, nós temos aqui então a atualização, tá? Para a função objetivo 2, nós também temos aqui a atualização. E aqui é interessante que você veja a maneira matricial com que eu estou colocando ela, tá? Para que ela fique escrita toda numa linha só, bem resolvida. Tudo bem? Pensa um pouquinho aí sobre programação matricial. Olha o que eu estou fazendo aqui, que você vai entender uma maneira interessantíssima de escrever uma coisa que sem precisar de for, sem precisar de nada, nenhum outro loop, para escrever uma equação dessa com muitos pontos. Tudo bem? Vou começar então dando mais ênfase para alfa do que para beta, só para a gente ver esse resultado. 3, 2, 1. Então, olha só, rapidinho nós convergimos, tá? Nós temos o caminho em vermelho, então, o suavizado. Deixa eu maximizar para você ver. Você pode ver, então, que as curvas se tornaram menos problemáticas para um robô. Vamos fazer um segundo experimento? Vamos cancelar o beta, tá? E começar a posição otimizada, tudo bem? De tudo zero, ou seja, todos os pontos estão na origem, todos zeros, tudo bem? E ao cancelar o beta, eu estou dizendo que eu quero que ele execute apenas a função objetivo alfa. E a função objetivo alfa é tornar o caminho o mais parecido possível com o original, não é verdade? E aqui você pode ver que o caminho que nós temos aqui em y é totalmente diferente do caminho original, não é isso? Vamos ver se a gente consegue fazer ele convergir para o caminho original? 3, 2, 1. Olha só, então estava tudo aqui em zero e nós vimos que rapidamente ele convergiu para o caminho original. Essa é a força do gradiente descendente. Vamos ver o contrário agora? Vamos cancelar a alfa e deixar só beta? 3, 2, 1.
Muito bem, temos então justamente a execução da segunda função objetivo, suavização máxima possível, que é o que? Todos os pontos convergiram para uma linha reta. Agora você visualizou o que ela faz? Espero que sim. Mas eu tenho então mais uma coisa para te mostrar, eu acho que agora você vai gostar. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos integrar o suavizador no caminho do calculado pelo A estrela. E olha só, dessa vez nós vamos utilizar a conectividade 4 para forçar que o caminho saia o mais quadradão horrível possível. Tudo bem? Então, dessa vez, nós vamos tentar acertar o caminho por meio de suavização. Então, agora eu vou desenhar um labirinto aqui para a gente suavizar. Então, muito bem, nós temos aqui um mapa desenhado de maneira que só tem um caminho para chegar lá, tudo bem? Porém, na verdade, nós queremos encontrar esse caminho da melhor maneira possível, com conectividade 4. Então, vamos ver o que a estrela faz. Vou colocar o meu ponto inicial aqui e o meu ponto final aqui. Em 3, 2, 1. Maravilha! Então, nós temos um caminho horrível para ser feito para o robô, porque ele está cheio de curvas de 90 graus. Como você já sabe, essas curvas dificultam aí a movimentação do robô. Vamos executar então o nosso suavizador de caminho? Em 3, 2, 1. Então, maravilha! Como você pode ver, foi rápido, eu sei, qualquer coisa você volta e para o vídeo aí. Mas aí agora nós temos o nosso caminho suavizado. Como você pode ver, ele tem curvas bem menos difíceis para o nosso robô fazer, e é justamente isso o que o nosso suavizador nos ajuda. Tudo bem? E agora é só uma questão de navegar. Vamos lá? E aí sim, missão cumprida. Fala a verdade, agora você gostou, né? Nós temos tudo, temos planejamento de caminhos, suavização de caminhos, controle e toda a gama de conhecimento que nós aprendemos aí ao longo dos inúmeros vídeos que eu deixei aí para vocês. Eu espero que você tenha gostado, porque na verdade foi muito bacana desenvolver todo esse trabalho. Tudo bem? E bom, pessoal, então esse foi o suavizador, uma aplicação, aliás, mais uma aplicação, né, de gradiente descendente aí para a robótica. Espero que você tenha gostado, eu espero que isso tenha te dado um insight maior sobre como fazer funções objetivo. Eu espero que você tente outras, invente outras aí na sua casa, para você ver os efeitos, para você ganhar experiência e entender matematicamente como essas coisas operam. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.